Fala pessoal, tudo bem? A gente começa mais um dos projetos incríveis aqui do nosso DCE Unidos do Ceará, podcast nesse novo formato, e a gente convida você que está aí no canal do YouTube do DCE, já fazer aquele velho curtir, comentar, deixar aí o like nesse vídeo, é bem importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, o DCE ganhando novos horizontes, né? E para esse primeiro papo, duas pessoas que vocês estão mais do que acostumados, mais do que adaptados aí aos eventos. Estou aqui com... Vou falar primeiro com a autoridade, viu? Você fica quietinho no seu canto aí. Pastor Rubens Souza. E aí, Renato, tudo bom, menino? Cara, satisfação estar aqui mais uma vez conversando também com vocês. Obrigado pela honra aí, né, de estar sendo hoster. Sabe o que é hoster? Você fala já. Hoster do nosso podcast. Rubão, prazer, obrigado aí por estar aqui junto com a gente nesse novo projeto desse aí. Eu queria que você falasse sobre isso também. Não, vou dar boa tarde para você também. Importante, né? Nosso coordenador, nosso promoter, veio até arrumado, a caráter, né? DCE Unidos do Ceará aí. Tá de calça, velho. Tô de calça. Tem os que estão fazendo agora, viu? Com botar o logozinho. Logozinho ou então bota, pois é. Verdade. Bom, e essa ideia de fazer um podcast legal, né, cara? Sim, Renato. Primeiramente, satisfação estar aqui com vocês, né? Esse projeto novo, podcast para o DCE Unidos do Ceará. A gente agradece, inclusive, o pastor Marcel, né? Que deu essa oportunidade, né? Desse projeto. Ele me procurou. Por que não vocês vão lá gravar? A gente tem um irmão muito querido que tem um estúdio. E aí, marquem um horário lá por nossa conta. E aí a gente pretende, né, estender isso aí para outros encontros com outros pastores, lideranças, né? E a gente está muito feliz de estar aqui, né, nesse encontro contigo. Boa, legal. Roberão, tudo bem? Tudo bem, tudo na paz. E aproveitando a deixa aí do podcast, o DCE Unidos do Ceará, mais uma vez inovando, né? Porque é o primeiro DCE que está fazendo um podcast no canal do YouTube aí para todo mundo acompanhando. Excelente. A gente, inclusive, foi pioneiro nas lives da pandemia, né? Sim, verdade. Foi o primeiro, nossa conta do Instagram foi a primeira que começou a divulgar, e a gente agora inovando aí com o podcast também. Meu famoso estúdiozinho lá de casa, todo, né? Tempo bom, viu, cara? Tempos bons. Assim, não a pandemia, claro, né? Claro. A pandemia foi um tempo ruim, mas os bate-papos foram muito legais, muito emocionantes, a gente contou a história de muita gente, e esse é o objetivo de hoje aqui também. E a gente tá na iminência aí de na verdade, saiu de um evento, que foi o acampamento estadual, né, ali do dia 21 ao dia 25 de março. Isso. E estamos às portas de mais um heré, né? Eu que estava dizendo para vocês nos bastidores que escolhi essa roupa, que inclusive está extremamente apertada, porque de São Luís para cá eu acho que eu engordei um pouco, né? Um pouco. Casou? Casei, então, exatamente, né? Ajuda a explicar, na verdade. Mas nós estamos às vésperas aí, às portas de mais um heré, né? De mais um encontro regional dos embaixadores do rei. E basicamente, gente, é sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje aqui. E aí, Rubão, vamos falar desse acampamento, né? Porque são tantos acampamentos, né? Quanta história a gente tem ao longo dessa jornada, mas esse teve um sabor especial, né? Vários pontos inovadores, várias coisas diferentes, né, no próprio Albert Stuart. O DCE já faz acampamento lá há alguns anos, né, voltou a fazer acampamento lá no Albert Stuart, depois de ter passado pelo Coluna, foi para o Peniel, que a gente deixa a história um pouco, né, guardada, os pássaros, enfim. Mas a gente de volta ali ao Albert Stuart. E nesse ano diferente, né? Na parte externa, fazendo algo bem cara de acampamento mesmo. Eu queria que você falasse aí pra turma, né? A galera que esteve lá, mas muita gente também não foi. Como é que foi, né? O maior da história, principalmente em termos de quantidade de pessoas, né? Isso. Assim, o nosso acampamento, nós saímos do acampamento do ano passado, 2024, que já foi o maior acampamento da história. Nós tivemos ali, né, aproximadamente 300 pessoas. E nós saímos de lá realmente com a expectativa de fazer mais uma vez o maior acampamento da história do nosso departamento e talvez do nosso estado. Não sei se nos mais de 50 anos, né, de acampamento. Sem dúvida é do maior do estado. Né, a gente saiu com essa proposta, essa meta de atingir, né, as 400 inscritos entre embaixadores do rei e conselheiros. E graças a Deus nós alcançamos esse alvo. Qual foi o número completo? Tem de cabeça? Mais ou menos 410, 415. É muita gente. Às vezes a gente perde a noção do que é que a gente faz, viu?
Eu acho que a gente é um pouco irresponsável às vezes. É brincadeira, claro, né? Mas tudo feito com muita responsabilidade. Mas é porque é muita gente. Às vezes a gente perde a noção, né? Para comer, para tomar banho, é muita responsabilidade também de muitos meninos, né? Muitos meninos, cara. É muita responsabilidade. Mas foi um desafio muito grande fazer um acampamento com tanta gente num sítio que não tem a capacidade para acomodar confortavelmente essa quantidade de pessoas. Né? E dentro do templo, por exemplo, já não dá mais com essa quantidade. A gente já está estudando, né, outros espaços, né? Claro que o Albert Stuart continua sendo um deles, mas o sítio, a capacidade dele realmente é de 300 pessoas. Então nós tivemos que adaptar o templo, né, que nós usamos para os momentos de culto, de reunião. A gente precisou usar como dormitório e aí criamos toda aquela parte externa, né, com tendas, as cadeiras ali do lado de fora para atender todo o público, né, que recebemos, que inclusive, fazendo destaque também, não só foi o maior acampamento da história, como foi o acampamento que houve a celebração dos 20 anos, né, do DCE Unidos do Ceará. É verdade, ainda teve esse marco, né? E talvez isso, o Rubens fala do maior da história, talvez isso seja até simbólico, né? Você ter essa grande quantidade exatamente nos 20 anos, né? E você que está aí desde os primórdios, muito emocionante. Foi muito emocionante, assim, já falando dos 20 anos do DCE, mas assim, pegando um gancho ainda da quantidade de inscritos, né? A gente preparou uma estrutura diferente, nova, apostando, né, Rubens? Em algumas situações ali no sítio, por exemplo, você falou das tendas, né? As tendas ali foi um desafio grande, porque a gente era acostumado a estar ali na capela, e de repente levar todo mundo para as tendas, no espaço e tal. Verdade. Um período muito chuvoso aqui em Fortaleza. E diferente do meu tempo como coordenador, por exemplo, que a gente fazia mais para o final do ano, era seco, né? Então, era muito calor. Mas aí vocês tiveram o desafio de fazer no período chuvoso, né? E interessante que praticamente não deu nenhuma chuva forte. Teve apenas um chuvisco, né, em um dia aí. Foi. Mas não teve nenhuma chuva forte. Então, assim, os dormitórios foi outro desafio, né? A gente precisou acomodar o pessoal na capela. Alguns dormitórios ficaram realmente com muita gente. Mas, assim, o acampamento transcorreu muito bem, né? Graças a Deus, a alimentação foi até mais rápido, porque conseguimos fazer ali 2 filas. Então foi muito desafio colocar mais de 400 pessoas num sítio, né, Rubens? Exatamente. Essa questão da chuva, um mês antes chovia todo dia em Fortaleza. Às vezes que a gente foi visitar o sítio embaixo de chuva, e aí eu compartilhava com o Robério, com o Damião, né, nossa diretoria, o medo que a gente tinha, porque a tenda, embora ela cobrisse, mas as laterais são abertas. Aberta e venta, né? E realmente, assim, na reunião que nós fizemos dos conselheiros, eu falei, orem para que não chova. A gente sabe que a chuva é bênção, a chuva é de Deus, mas naquele contexto do acampamento, realmente iria frustrar bastante. Também pela questão do som, que foi montado e aí não pode molhar. Mas Deus foi maravilhoso, porque de fato, dentro de um período chuvoso, que a nossa cidade tem no primeiro semestre, nós tivemos um acampamento realmente que a chuva não impactou, né, o nosso retiro, e foi uma bênção. Foram 24 embaixadas. 24 embaixadas. Mais de 350 embaixadores, 360. Foi, 360 embaixadores do rei. Quando eu converso com as pessoas, semana que vem vou organizar um acampamento para 360 crianças e adolescentes, as pessoas ficam impactadas, porque é muita responsabilidade, mas realmente foi uma bênção, e a gente agradece muito, né, o trabalho, e até uma mensagem que você trouxe, né, na época da sua gestão, é que o trabalho é feito por muitas mãos, são muitos braços, nós somos apenas um meio de execução, mas esse trabalho da ponta feito pelos conselheiros, né, você pega, por exemplo, embaixadas do interior, que tem uma logística gigante, né, assim, pagam mais caro do que o pessoal da capital, porque embora a inscrição seja menor, mas tem a logística do ônibus, tem a alimentação do trajeto, e nós conseguimos levar, né, participar do acampamento, meninos da região de Crateús, meninos da região de Redenção, primeira participação da embaixada Antônio Chagas, lá da Igreja Batista do Preá, né, então Pastor foi uma bênção, né? Pastor Rodrigo esteve conosco, o pessoal de Amontada também esteve conosco, inclusive eu acho
que escoamento foi a maior participação do interior. Com certeza, Foi, sem absoluta. dúvida, Não sem tem dúvida. nem comparação. E uma coisa que eu queria reforçar, parabenizar o pessoal da montada, do Preá, de Crateús, de Independência que estava lá com a gente. Isso. E uma situação que aconteceu também histórica e inédita, né? Foi a primeira maior caravana do interior e foi a primeira vez que uma embaixada ela chegou numa final de futebol no acampamento. Sim. Foi a primeira vez. Na verdade, chegou nas duas finais, no júnior e no adolescente. O pessoal da embaixada Gilson de Souza, lá de Crateús, está de parabéns, né? E Um trabalho absurdo lá também. Né? muito bacana. Eles chegaram nas duas finais, foram campeão em uma, né? Na do júnior, inclusive foi contra a EAT. E no adolescente eles perderam. Mas assim, nunca chegou uma embaixada do interior numa final de E foi futebol. destaque na cidade. Na né? cidade, Porque foi um. Assim, Chegaram de carro aberto lá, Quase isso. Foi. Poderia Mas ser. a gente viu nas redes sociais, né? Instagrams de grande. Principal veículo, né? De comunicação lá, as páginas com mais de 100 mil, 200 mil seguidores. Em E fizeram Crateús. de Crateús. Quantos fizeram esse meninos de marketing. Crateús vieram? Tu lembra, Romão? Rapaz, Mais de 20, vieram 30? mais de. A delegação foi mais de 40 pessoas. Você imagina, né? Veio Você imagina independente. para uma cidade como Crateús, tem um trabalho que leva 40 pessoas da cidade, eles vão, participam, conquistam. Às vezes a gente perde um pouco, como eu digo, né? Às vezes a gente perde um pouco da noção do que é o trabalho, e principalmente para nós que somos ali de bairros mais pobres, de mais periféricos, de cidades mais distantes, periféricas, que não é Sobral, que não é Juazeiro do Norte, né? Então a gente perde a noção do que representa para uma cidade como essa. Lagoa d'Antas, por exemplo, né? Que eu estava dizendo para vocês, Sim. vocês precisam ir lá. É um povoado, né? Não é nem assim, não é nem um distrito, é um povoado dentro de um distrito, dentro de uma cidade. Então os meninos andam com a camisa da embaixada e tem um peso, um valor muito grande, né? E eu queria ouvir de vocês os feedbacks, assim, né? Foram 24 embaixadas, a maior participação em termos de quantidade de embaixadas, também além do número geral. O que os conselheiros falam para vocês, né? A galera que está ouvindo a gente, que está acompanhando esse podcast, quais foram os principais feedbacks que vocês ouviram, assim? Eu sei, o acampamento foi bom e tal, mas sempre tem alguma história, alguma coisa mais especial, tem alguma coisa que marcou vocês aí? Pode falar, velho. Não, só para pegar uma deixa aí do pessoal do interior, pegar Sim. o pessoal do Preá também, que vieram com a caravana, o pastor Rodrigo, assim, apoia muito o pessoal lá da Embaixada Antônio Chagas. E assim, a gente tem um projeto, inclusive, pro próximo ano, de triplicar o número de participação só do interior no nosso acampamento. Então, assim, se realmente der certo, ainda está embrionário, mas tem tudo para a gente realmente apoiar com a questão do transporte e o pessoal se preocupar realmente só com a questão da inscrição. De 5 para 15, foram 5? Foram quantos? Embaixadas, 5, né? 5 Isso, embaixadas do foram Aí interior. iria duas para de 15 Crateús. trabalhos do interior. Sem dúvida. Vocês estão malucos. Né? Coisa Mas é uma de maluquice, maluco é uma mesmo. coisa maluquice, mas assim, torcendo pra. Só ali do litoral oeste tem um pessoal de Camusim, Barroquinha que vai iniciar um trabalho, Isso. tem a Denilde ali em Montada, tem Itapipoca que não veio. Exatamente. Aí, ali na região de Crateús tem Independência, tem Ipaporanga, tem Ararendá, Pedra Branca. Então, assim, Justamente. tem muita gente mesmo que Na pode verdade, acrescentando, foram 6 embaixadas, né? Que foram 2 de Crateús, 2 do litoral oeste e pessoal de Redenção, né? Sim. Que eu chamo ali Lagoa da Serra de Baturité. Isso. E teve Quixeramobim, que também verdade. teve uma representação, né? Lá da PIB, da primeira igreja, embaixada Zacarias Taylor, embaixada inclusive bem tradicional do nosso DCE. Então, 6 embaixadas só do interior. E fora outros que tu não falou. Eu tava lembrando aqui, por exemplo, o pessoal da Serra. Tem igrejas na Serra que já tiveram trabalho de embaixadores. Tianguá. Tem Pindoretama, Isso. por exemplo, também que teve trabalho, chegou a ter trabalho. Então, tipo, tem muito campo também. Muito né? campo. E pegando a tua resposta aí, tua pergunta, Renato, a questão do como foi, né? Os Sim, conselheiros. os feedbacks, né? Os feedbacks, o pessoal assim, muito animado, muito empolgado, fomentar os DAEs nas suas localidades, nós estamos falando do interior. E o pessoal ficou tão empolgado que a nossa pauta no decorrer aqui do nosso podcast, que é a questão do ERE. O pessoal muito empolgado, tanto que nós praticamente pagamos aí quase 100% das inscrições, né? Então, assim, o pessoal desafiado realmente a estudar, a comprar material, a cuidar das suas embaixadas, a participar dos encontros, o acampamento de conselheiro, convivente de conselheiro que nós vamos ter no final de julho. Então, assim, expectativas para o trabalho até o final do ano muito boas. E para 2026, então, próximo ano, nem se fala. Expectativas
muito grandes. Sim, Rubão, teve alguma história assim que te marcou? Você que tem dedicado boa parte do teu tempo, né? Da tua vida para isso. Algum conselheiro, assim, alguma história bem legal assim a ser compartilhada? Uma história mesmo específica que eu tô lembrado, não. Embora a gente conversa com muitos conselheiros, com muitos meninos, mas uma das coisas que me chama muita atenção é o crescimento, né, de alguns trabalhos e de alguns embaixadores do rei, né? Não vou aqui citar nomes, mas tem meninos que chegaram na organização que foram expulsos de acampamento, que falavam muito palavrão. E o menino já no terceiro acampamento, onde a gente trabalhou o tema pureza, né? Inclusive eu tô aqui vestido a caráter com a camisa do acampamento. E são meninos que estão realmente praticando isso, né? A gente percebe na sua transformação, né? Meninos que chegam no contexto dos embaixadores do rei com a família desestruturada, contextos de violência, muitos nem sabem ler e escrever já na idade de adolescente. E a organização, ela tem esse papel de acolhimento. E é muito legal porque no acampamento a gente realmente se envolve com eles, né, com os embaixadores do rei, e eles têm os conselheiros como referência, no aperto de mão, no abraço, no afeto, no carinho, que muitas vezes eles não têm em casa. E aí, mais uma vez, né, destacar esse fantástico trabalho dos embaixadores do rei, né, dentre as embaixadas, fazendo destaque a campeã, né, a embaixada Antônio Teixeira, que o Jonas lá faz um trabalho fantástico com o apoio do Robério, agora do Joab, né, conselheiro também, que justamente são meninos que é mais ou menos parecido com o que eu acabei de falar, né, o contexto, mas que a gente percebe assim que são meninos que são moldados, que o caráter tem sido transformado, e a prova disso foi que os 3 A's do acampamento foram da Embaixada Antônio Teixeira, onde a escolha ela acontece através de votação entre os conselheiros. E só um detalhe importante: o conselheiro da embaixada não pode indicar o da sua embaixada. É uma ótima, né? Os 3 demonstração de que o trabalho ele vai para além só do que o conselheiro dele acha, né? Exatamente. A gente já faz propositalmente para porque a embaixada beneficiar, claro, né? Tem embaixada que traz 5 conselheiros para o acampamento. Aí os 5 é maioria para escolher alguém, mas não, eles têm que indicar meninos de outras embaixadas para justamente para que a escolha ela realmente seja dos olhares que estão de fora e não daqueles que já conhecem a vida, né, do garoto. Faz todo sentido. Uma das coisas que eu sempre tratei como um mantra assim, na minha cabeça, até porque o coração do homem ele é muito vaidoso, né? A gente é muito ególatra, né? A gente quer trazer as atenções sempre pra gente. E eu usava essa ideia é um trabalho de muitas mãos, porque no fim das contas, eu não sei se vocês concordam com isso, mas o trabalho mesmo do DCE, ele é menos importante do que o das embaixadas. É verdade. Porque as embaixadas é que trabalham com o menino, né? Assim, é legal, assim, a gente fala dos eventos aqui e tal, e eu fui coordenador durante 7 anos, a gente respira evento, né? Termina um, já tá pensando no outro, como vocês devem estar passando por isso agora. Verdade. Mas o trabalho do dia a dia é que realmente faz muita diferença, né? E eu acho que uma das coisas que eu admirei muito, mesmo de longe nesse acampamento, foi o tema. Acho que o pureza já é uma sequência, né, de outros temas que vem sendo trabalhados. Lealdade, né? Pureza, e próximo vai ser preciosidade. Surpresa. Que vai ser também, vai ser nessa linha, né, dos pilares da organização. Isso. Mas com os pregadores, né? Os nossos preletores desse ano também foram muito bons. Verdade. Pastor Gilson, Pastor Paulo, Rodrigo. o Pastor Rodrigo. Então, assim, o alimento, né, que o Rubens está falando, né, Roberto? O alimento também muito sólido, não é só uma questão de competição, os meninos estão sendo abastecidos, graças a Deus, com a palavra. Né? E um detalhe importante, assim, que foi muito importante que nós fizemos esse ano, nós dividimos realmente as principais palavras, né, dos pastores em categoria. Nós fragmentamos mais junior, adolescente e juvenil. Potencializou ainda mais as idades, né? Até porque tinha muitos meninos, muitos inscritos, então dividir só entre junior e adolescente, 9 a 12, 13 a 17, né, ia ficar muito menino. Verdade. Então quando a gente divide junior, adolescente e juvenil, ficou melhor a mensagem dos pastores chegarem até os meninos poder falar, perguntar, questionar. Então, assim, foi muito válido isso, e com certeza a gente vai replicar
essa ideia de 2025 para os anos seguintes. Eu esqueci alguém dos preletores? Não, foram 3 mesmo. Foram esses, né? Porque a proposta justamente foi ter 3 para eles se revezarem entre as categorias. Pastor Gilson, Pastor Paulo e Pastor Rodrigo. Só para quem está assistindo, não tem essa experiência do acampamento, né? A gente tem pela manhã o devocional, antes do café da manhã, que aí é livre, né? Assim, geralmente ou é por embaixada ou é por consulado. E aí a gente tem essa palavra direcionada para a faixa etária, né? Então, cada pastor, esse ano pela manhã, ficou com cada categoria. Aí, durante 3 dias, eles trocavam. Revezavam, né? E à noite, a gente tinha um pastor pregando para todo o acampamento, né? Legal trazendo a demais. mensagem. Vamos falar de competição. Primeiro lugar, Embaixada Antônio Teixeira. Segundo, Bill Wallace. Terceiro, Rodão Lima, que sempre também está nas cabeças. Sim, sempre. Talvez uma das grandes surpresas, assim, felicidades, o 4º lugar de Raimundo Rodrigues, né? Um trabalho espetacular que a Cris faz no Rio, na Igreja Batista do Rio Jordão, assim, espetacular mesmo, quem acompanha há muito tempo. Por exemplo, ficando à frente de Delbrando, né? Que ficou em 5º lugar. Isso. Então, assim, realmente é muito admirável o trabalho. É um acampamento muito competitivo, né? Muito. E só pegando a deixa aqui da classificação que você colocou aqui, Renato, do top 5, né? Fazer uma menção ao primeiro lugar, Embaixada Antônio Teixeira, que a gente tinha conversado aqui mais cedo. Foi a maior caravana, eu gosto muito de história, né? Sim, e só para registrar, foi a maior... E a gente recorre muito à sua memória, né? É isso aí. E quando se trata de Antônio Teixeira, seu coração pulsa um pouco mais, pulsa né? um pouco mais. Foi a embaixada onde eu fui embaixador e tá até certo, os meus 16 anos. Nunca nenhuma embaixada na história do trabalho de embaixadores aí no Ceará levou tantos meninos a um acampamento como foi a caravana Qual EAT. a quantidade, Robert? 43 inscritos só dessa embaixada. Então, assim, e também já está sendo a maior caravana do ERA, né? Que a gente vai falar no futuro. Sim. Mas, assim, para registrar que é um trabalho, assim, também espetacular, né? Claro. Não é qualquer embaixada que leva 43 pessoas para 46, porque 43 foi meninos, embaixadores, foi os 3 conselheiros, 46 pessoas. Então, assim, é realmente de aplaudir um trabalho como esse, né? E o resultado, não só na quantidade, mas também bíblico e esportivo, foi campeão. Eu não estava lá, então, assim, eu posso falar de uma pessoa totalmente isenta de qualquer coisa. E eu, de fato, recebi, eu não sei como é que foram as minúcias, mas eu recebi muitos comentários, inclusive, de que até algumas ressalvas que o Antônio Teixeira tinha nos últimos acampamentos também melhoraram, algumas coisas melhoraram, né? Inclusive o comportamento. Sim. Então, assim, você ver o trabalho acontecendo dentro das competições, fora das competições, e que realmente isso é louvável e um título merecido, né? Assim, isso foi incontestável também. Aquela história, né? Eu converso muito com os conselheiros nos bastidores, né? E o Jonas, ele falava assim, não sei se... Não vou dizer mentira, né? Como é que a gente diz? Eu vou brincar, né? Eu dizia que achava que não ia ganhar um acampamento... Né? Porque quando você está estudando com os meninos, você sabe realmente se você vai de onde é que você vai ficar, né? E a Bill Wallace, né, que também tem um trabalho belíssimo, já vinha... Eu comparo a Bill Wallace com aquele São Paulo da Libertadores, nós ganhou 92, 93. Esse é o do Tele. E o 94 foi para a final e perdeu nos pênaltis, né? Então foi assim, se a gente for dizer, as duas estavam no páreo, né, para ser a campeã. Mas realmente deu o Antônio Teixeira. Eu, como coordenador, eu falo isso abertamente. Eu gosto quando há essa transição, né? Eu queria, na verdade, que outras embaixadas ganhassem o acampamento. E né? eu vou reforçar o que o Rubens falou. Eu sou rival de Antônio Teixeira, sou rival de Roberto Barros há muitos anos. Mas ele talvez uma das maiores testemunhas como liderança de um acampamento. A gente sempre, assim, não é que a gente torcia para que o outro ganhasse, mas a gente torcia para que houvesse uma grande competição, porque isso fortalece os trabalhos. Fortalece o DCE. Você pode... Não, eu digo fortalece o trabalho mesmo. Você não tenha dúvida de que, por exemplo, Antônio Teixeira estava engasgado para ganhar esse ano. O que é que eles fizeram? Eles se esforçaram mais, trabalharam mais, você cresce. Quando eu era coordenador e conselheiro da Bill Wallace, eu não ganhei um acampamento como coordenador. Meu foco estava dividido. Sim. O Janderson assume e ganha. Logo em seguida ele ganha. Então por quê? Porque o trabalho também cresceu. Então assim, eu concordo plenamente. A gente torce para que mais embaixadas cheguem, briguem, Rodão. Assim como já foi recentemente, né, com o próprio Jonas lá
Alvin Reto. Alvin Reto, né? Que é uma embaixada extremamente tradicional. São as únicas 3 embaixadas que tem título de acampamento estadual pelo DCE. Vai ter Rodão Lima, que como eu falei aqui de novo, tá ali, entendeu? Sempre chegando. Tá sempre em segundo, terceiro, terceiro. Então, assim, a gente torce pra que algum dia seja surpresa, sem nenhuma demagogia. Cristina estiver assistindo, pois né? Continua aí que vai chegar lá. E acho que essas embaixadas, assim como a gente, né? Eu lembro, a gente vai falar do Heré. Rubão foi pra Salvador em 2010? Não fui. A gente foi pra Salvador, a gente parecia... E eu não fui pra Recife como embaixador, né? Eu morava lá, acabei visitando lá o evento. Mas as informações da viagem era tipo quase retirante, né? Os meninos indo, ônibus sem ar-condicionado, aquela coisa bem arcaica. Chega lá quase como retirante lá em Recife. Passa dificuldade pra caramba no sentido de logística, né? Não é dificuldade de fome, essas coisas, né? Sim. Bem longe disso. Mas Salvador já deu uma melhorada. A gente, o que a gente precisa fazer? Porque era muito... A gente chegou na premiação, eu lembro, Roberto, perfeitamente, a gente lá... Primeiro lugar, DCE Fluminense. É porque era Onié, né? Onié. DCE Fluminense, DCE Carioca, DCE Baiano, não sei o quê. Aí a gente nunca tava. A gente olhava um pouco assim. Decepção. Não, assim, não era nem decepção, porque como você falou, né? A gente sabe onde é que a gente vai estar, né? Mas o que é que a gente precisa fazer para estar brigando, né? Em Brasília, na sequência, a gente já foi bem melhor. E eu acredito que isso acontece também nas embaixadas, né? Cada embaixada vai... O que é que a gente pode melhorar, né? Paulo de Tarso, por exemplo, uma embaixada muito forte. Sim. Agora a volta de Damásio Gonzaga com o pastor Iratã, né? Os meninos lá voltando, só fazer um destaque que eu acho que é merecido também. A Paulo de Tarso iria com uma representação muito pequena pro acampamento. Se fosse com 5 meninos era muito. E o pastor Marcel assumiu a igreja local. É verdade. E eles alavancaram mais de 20 meninos. Deram um salto, né? Deram um salto. E a maior representação também de Genibaú, de Paulo de Tarso na história. Bem legal. E isso prova a importância. Bem legal. Essa é uma grande história, né? Com certeza, né? O pastor Rodrigo lá no Pré também, que apoiou, a embaixada esteve junto. Eu acho que o pastor Rodrigo era do interior? Crateus? Crateus. Embaixada Justo de Souza. Isso. Não, de classificação. Sim, foi Justo, né? Justo de Souza. Que também já era previsível pela quantidade de pessoas, né? De embaixadores, exatamente. E eles sonham em ganhar o acampamento. Eu acho que é possível. E eu acho que a gente tem que alimentar esse sonho. Com certeza. Sim. Porque eu acho mais difícil. Mais difícil. Por exemplo, a gente sempre falava isso. A gente vai ganhar um Onié? Difícil, a gente não sabe. Mas pra nós, se a gente for competir no Rio, a gente olhava um pouco, a gente não vai ganhar a Onié. Porque é muito complicado, os caras vão estar lá com a maior possibilidade de meninos. Aqui foi onde a gente passou muito próximo, né? Assim, verdade. E aí tava no alcance das nossas mãos, mas por algumas situações a gente acabou realmente ficando com um momento histórico, tá? Sim. Porque talvez o trabalho dessa gestão, Rubão, é a gente tentar fazer isso fora daqui, né? Que também é muito complicado. Então, a minha palavra pro pessoal de Justo de Souza, o pessoal do interior, é isso. Talvez seja mais difícil por toda essa demanda, essa logística financeira, inclusive, sim, mas que não é impossível, meu amigo. Você pega uma geração ali, trabalha bem, prepara. A gente promete ter vários grandes acampamentos aí pela frente, né? Com certeza. A gente tem orado ao Senhor assim: Senhor, quando é que nós vamos ter que dividir o acampamento? Porque um dia vai chegar. O Roberto quer, eu também não quero. Eu não quero, eu prefiro que a gente vá pro Castelão, faça pior. Eu acho importante a gente não separar no caso em semanas, a gente vai brigar aqui não, né? Vamos brigar aqui não. Mas pra gente manter, acho que manter a unidade do DCE é importante, né? É um nome mais perfeito de um DCE, perfeito, com todo respeito, né, os queridos companheiros aí de outros DCEs, mas a gente foi premiado, né? E por conta de, pra quem não conhece a nossa história, foi uma desunião, né? Uma briga que gerou a nossa convenção, na verdade, né? Sim, verdade. E daí veio o nome Unidos, né? Por conta exatamente de todo esse cenário, inclusive aqui sem nenhuma rivalidade com o pessoal do DCE cearense, muito pelo contrário, é um lema também da gente não ter nenhum tipo de problema com o DCE cearense, pelo contrário, extremamente parceiro. Mas a gente acabou sendo premiado com esse nome, que é sempre o do estado, né? Mato Grossense, Carioca, a gente ficou com um DCE Unidos, né? Que vai para além do nosso nome do estado, né? E legal trazendo para os embaixadores do rei, né? Embora tenha essa divisão por questão de convenção,
mas é um DCE parceiro e que a gente sempre, Sem quando pode, dúvida. estar caminhando junto, visita o acampamento, eles também nos visitam, na pessoa do Misael. Ano passado homenageamos o pastor Hélio, né? A gente falou tanto de história aqui, de números. O pastor Hélio é incontestável em termos de números, né? Dentro do contexto que ele viveu ali, viveu no sentido assim, junto com a gente, né? Daquele contexto ali, com todo mundo junto, é incontestável o trabalho. E, enfim, a gente sempre sonhou que um dia a gente pudesse equiparar, né? Fazer coisas tão grandes quanto ele fazia ali, com bem menos condição, talvez, do que a gente. Pra gente mudar o rumo da prosa, a gente vai falar sobre o nosso ERE que está chegando. Mas antes, eu só queria lembrar, a gente vai ter que programações para frente, Rubão, agora do ano todo, né? A gente vai falar especificamente do ERE, mas tem... O Roberto já deu o spoiler aí do acampamento de conselheiros. Isso. Nós vamos ter o CICE, vamos ter o que mais esse ano? O CICE, ele já tá rolando, acontecendo, né? Que agora a gente está com o formato online, que também é um bônus, né? Daquilo que nós vivenciamos na pandemia, né? A realidade home office. Então, o Rafael Vasconcelos, hoje pastor Rafael... Pastor para mim, pastor Rafinha, né? Vulgo seu cunhado, Vulgo né? meu cunhado, né? Ele abriu, né, essa seara, né, do curso online. Então, a gente é muito grato pelo que ele trouxe. E aí, nós renovamos o nosso curso CICE, que inclusive está à venda. Tá? Você que de todo o Brasil deseja ser um conselheiro, uma conselheira de embaixador do rei, você pode estar adquirindo o curso conosco. E fora o CICE, né, nossas programações, após o ERE, nós vamos ter o acampamento de conselheiro, que ainda não está 100% confirmado no sentido de acampamento, mas nós vamos ter um encontro de conselheiros, né, a convivência, onde nessa convivência, além de nós estarmos em comunhão, a gente também faz a nossa reunião geral dos conselheiros para debatermos sobre a organização e oficializarmos o calendário do ano seguinte. Isso vai ser que dia? Dia 27, 25, né? 26 e 27 de julho. Isso. Último final de semana de julho. Assim, pelo menos um desses 3 dias vai acontecer o encontro no sábado, no deve sábado, ser, né? é certeza. Aí, então, a tentativa é sexta, sábado e domingo. Isso, vamos tentar fazer ou sábado e domingo, né? Justamente. Gostaria não? Como é que é a pronúncia do verbo? Pretendo. Pretendo estar nessa Amém. Muito bem, amém. Nessa data. Podemos já ser dos preletores. Das aí eu tô me convidando, né? Na verdade, eu quero só participar, eu quero estar lá junto com vocês. Poxa, muita coisa vem na memória. E é interessante que hoje eu tenho 30 anos, né? A gente não pensa... Acabado, 30 anos já. Pois é. Rapaz. Podia ter feito a barba também. E corta aí depois a minha barba aí. E nesse acampamento, né? Voltando para falar sobre esse atual momento. O nosso DCE, ele tem uma coisa muito positiva, que é abrir as portas para novos conselheiros. Sem dúvida. Meninos de 18, 19, 20 anos, assim como cada um de nós, né? Roberto, quando iniciou o DCE, tinha quantos anos? Você lembra? 2005? 20. Que aí vai entregar a idade, né, agora? Acho que eu tinha 22, 21, 22. Pois é. No DCE? Do DCE. Pois é. 20... Sempre foi cara mais acabado, né, Roberto? Não, pelo contrário, eu tenho um cara de menino novo aqui. Não. Então, um pouco de exagero da sua parte. Então a gente tem um grupo muito grande de conselheiros nessa faixa etária, que eu digo para eles com muita tranquilidade, vocês são promissores para serem a próxima geração de coordenadores, tem que ser, de né, diretoria, irmão? Tem que ser, né? A gente vê DCEs, nada contra, né? É um perfil de cada DCE, né? Coordenadores mais velhos, pessoas com mais tempos de organização à frente, e a gente já anda na contramão disso. Né? A gente realmente costuma... Sempre foi, né? Nesse aspecto a gente sempre foi um pouco vanguarda nessa... Sim. Eu lembro das fotos que o Júlio participava como coordenador, o Júlio Roberto principalmente, né? O pastor Iratan já um pouco mais, né? Eu que agorei ele no acampamento, né? Mas a gente via as fotos, a gente já via o perfil, né? Várias fotos da gente lá, e aí era um menino no meio lá, o Roberto e o Júlio no meio. Exatamente. E eu também, quando eu fui coordenador, também era um dos mais novos, certamente. E isso está tão no DNA do nosso DCE que assim, a gente fez, fazer uma adenda aqui, a gente fez no acampamento um encontro de embaixadores-chefes, né? Sim. Inclusive eu dirigi esse momento, foi muito bom, muito rico esse momento com os embaixadores-chefes, já preparando esses meninos
a mentalidade deles de liderança. Sim. De liderança na igreja. Se não forem conselheiros de embaixadores do rei, que sejam professores da escola dominical, ministros de música, missionários, pastores, a gente já fomentando isso. Porque a gente não tem noção, às vezes também, de que mesmo que alguém não esteja diretamente engajado na organização, mas a gente não tem ideia de quantas pessoas estão como professores, estão Exatamente. como pregadores, Que forem embaixadores. como pastores. Só pra gente ter uma noção, lá na igreja hoje a gente tem, pela primeira vez na história, a gente tem 3 pastores. Né? Um pastor titular e 2 pastores auxiliares. Os 3 passaram pela embaixada. Olha Excelente. E pela nossa embaixada. Os 3 bênção. foram pastores da nossa embaixada. E hoje, o Rafa, né? O Rafa tá envolvido ainda, mas já muito mais distante do que já esteve, né? Foi coordenador devido também. ao momento. Mas o pastor Abraão e o pastor Jorge não. E para nossa conta atual, a gente às vezes não lembra. Mas eles passaram pela nossa embaixada. Né? Exatamente. Então, o Jorge foi embaixador comigo. Foi Contemporâneo. contemporâneo Isso. do Rubão. Só pra gente ter uma noção, né? E aí, a gente tá formando líderes. O nosso lema é esse, né? Formar meninos. Às vezes, eles não vão ficar na organização, mas eles vão continuar servindo a Deus, que é o mais importante. E é por isso que essa convivência, né, ou possível acampamento é tão importante, porque é a vez dos conselheiros veteranos passarem a bagagem, conhecerem essa nova geração já para prepará-los para o amanhã, né? Da mesma forma que você falou sobre que é saudável que as embaixadas, novas embaixadas venham, Sim. e elas não só sejam enfeites, né? Que às vezes não veio aí 24, mas a gente quer que continue brigando 2. Aí não é interessante. A gente quer que todo mundo brigue, porque aí vai fomentar cada vez mais o trabalho. A gente fala das lideranças, né? Eu acho extremamente saudável de você ter a tranquilidade de meu irmão, chegou meu tempo, mas eu sei que eu tenho uma pessoa aqui tranquila e vai melhorar o trabalho. Eu sempre ouvi isso. O sucesso de um líder é quando ele sai e o trabalho fica melhor. E eu tenho essa vaidade comigo, assim. Meu trabalho foi bom, não foi pelo que eu fiz, foi pelo que ele é hoje. Então, assim, eu não me sinto nem um pouco ofendido ou diminuído porque o trabalho está melhor sem mim. Não, é exatamente para isso que a gente está aqui. O objetivo foi alcançado, como a gente talvez tenha melhorado o trabalho de quem veio antes, né? A gente conseguiu dar novos passos, até dentro da tecnologia, da informação. E tu pega no teu gancho, eu que fui o primeiro coordenador, você imagina como é que fica a minha cabeça quando eu vejo a história de todos os coordenadores desse trabalho. Então, assim, eu olho para trás, ou para frente, né, vamos dizer assim, e eu vejo, poxa, amém, Senhor, porque foi cumprido o teu propósito e tá aí, frutos em cima de frutos e deu certo. Então fica uma mensagem, né, para todo mundo que já está no DCA há um tempo, ou então você que está chegando agora, esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho. Hoje é o Rubens, daqui a pouco não vai ser, daqui a, 5, 10 anos não vai ser. Vai vir alguém, a gente vai estar continuando na torcida, vai continuar aqui festejando cada maior acampamento, que o próximo sempre seja maior. Que a nossa caravana, por exemplo, na próxima Unier, no próximo Heré agora e depois na Unier, a gente quer comemorar um título. Você já imaginou ser campeão da Unier? Eu chorei. Eu não tava lá no dia lá de São Luís, né, por conta do meu trabalho já. Sim. E o Rubão já esteve bem mais à frente ali. Eu ainda era o coordenador, mas o Rubão já esteve mais à frente, já nesse processo de transição. Cara, eu estava em casa vendo a premiação e eu emocionado ali, a gente vai ganhar de novo, entendeu? Então, assim, esse é o meu sentimento hoje, né? A gente é apaixonado pelo trabalho e vai continuar sendo. No último dia 3 de maio, a gente esteve lá em Henrique Jorge, na Igreja Batista de Henrique Jorge, culto de envio para mais um Heré. Esse é qual Heré? Você que é... 6º Heré Nordeste. Dos 6 a gente participou de 5. 5, só não participamos do segundo em Recife. Que foi em Recife. E com a graça do bom Deus e muito trabalho... Ganhamos todos. Penta, né? Ganhamos todos. Tetra. Somos tetra. Podemos... esse é o 6º, né? Vamos pro 6º. Dos 5 que já disputaram, participamos 4, ganhamos os 4. Os 4. E detalhe importante. Fortaleza. Primeiro. Aí Recife a gente não foi, aí o segundo que a gente foi Picos. 2016. João Pessoa. 16, João Pessoa, 18. São Luís, que é esse 22. Aqui, tá aqui o brasão 22. 2022 e agora... 22, né? 23 foi a Unier. É verdade. E 25 agora Salvador, 6º Heré Nordeste. E detalhe, todos os herés que nós participamos, nós levamos a maior caravana em todos. Isso. E esse de Salvador também. Inclusive no primeiro aqui, Roberto. Inclusive no primeiro aqui em Fortaleza, a nossa caravana foi a maior. Foi maior que Pernambuco. E Pernambuco tinha gente. Tinha gente. Eles levaram a gente não tinha nem material, cara. A gente tem a foto do título, a gente
não tinha uniforme. Uniforme, é verdade, né? E agora Por em isso que eu Salvador... digo, como é que você não fica feliz, pô? A gente foi campeão lá. Criado, né? Sem criar 2005, nós somos criados em 2008, a gente já é campeão do Arena Nordeste. 3 anos aqui em depois, Fortaleza, né? Com 2 embaixadas praticamente assim. Praticamente. Carregando 90% da 90%, delegação do primeiro Arena Nordeste foi com 2 embaixadas, Antônio Teixeira e Bill Wallace, né? Tem que respeitar essa união Tem aí. que respeitar, né? É uma união importante, né? Mas, cara, como é que tá a expectativa aí? A gente vai com 2 ônibus, 3 ônibus. 3 ônibus e uma caravana 3 pequena ônibus. de avião. Ainda vai uma galera de avião. Tem como esses meninos de... Mas como é que tá a expectativa aí, irmão? Assim, a gente tá bastante ansioso, né? Imagino. Não posso negar que a gente tá ansioso muito pelo evento, mas é um evento que nós já estamos acostumados, né? Eu gosto de dizer que quando a gente organiza um acampamento, uma viagem, já é uma coisa já do nosso DNA, né? É até... A gente diz fácil, né? Fácil não é, mas assim, a gente faz com muita naturalidade. É padrão, né? Padrão. Isso, é padrão. E essa nossa caravana tem alguns destaques, né? Já é a maior, né? É a nossa maior? É, a nossa maior da história e a maior de... A gente, como eu disse, fomos maior em todos os arenas que Isso. participamos. A Picos a gente foi com 2 ônibus. 2 ônibus. 2 ônibus. Pra João Pessoa, 2 ônibus. 2 também. Aí em São Luís, né? 3. Foi 2,5. 2,5 que a gente foi com DCE. E esse 3. Ah, eu tô na cabeça porque a gente foi pra João Pessoa e quando a gente fretou o ônibus, a gente fretou junto com o DCE Cearense. Aí foram 3, mas a gente só foi em 2. dois. São Luís foi 2,5. Isso. E nesse quase 1,5, né? Porque um ficou no meio do caminho. Mas deu certo, né? Deu Graças certo. a Deus. E agora- esse ano Não ficou no meio do caminho. Não ficou, ainda nem bem. saiu, Nem né? saiu do caminho. Na volta. Nem pegou o caminho, né? E esse ano são 3 ônibus e uma caravana pequena de Isso. avião. 3 ônibus só nossos. Só nós. Vão as 6 Vocês são pessoas de malucos avião. mesmo. É. Vocês são muito malucos. E assim, e repete a caravana de 2010, né? A viagem, na verdade, que a Nossa, distância é maior, né? 22 horas pra ir, 20 pra voltar. Eu lembro até hoje dessa viagem. Para Salvador. E aí alguns O destaques. ônibus é bom? O ônibus é bom? O ônibus é bom. É bom. É muito Double deck- bom. Um é double deck, né? É aquele. Isso. Eu viajei no e tem double um- deck naquela parte de cima lá da parte de vidro, fui vendo lá. Morrendo de medo de bater em vaca. Mas Quem vai na frente dá esse Quem vai na frente dá medo. esse medo, a é. gente foi na frente. Aí alguns... Bruno Braga foi pra essa viagem, só Olha pra você ter uma só. noção, viu? Isso 2010? 2010. Benção. Então, 22 horas pra ir, 20 pra voltar. Chão. E algumas características da nossa caravana, né? Primeira vez que vai dentro da nossa delegação, meninos do interior, Legal, porque já verdade. viajaram conselheiros, mas embaixadores é a primeira vez. Crateús, Preá e Quixaramubim. No Eleição caso, com embaixadores, só essas duas primeiras, você falou. Preá e Crateús. Lagoa mas... Dantas não leva nenhum menino. Ah, Lagoa Dantas, é verdade, Perdão, Redenção. Gleice, Perdão, verdade. Gleice. É verdade. São verdade. 4 então. 4 caravanas do Com interior menino dentro 3. Com meninos 3, isso. E vai Legal, que conselheiros de Quixaramubim, né? E Representando. disputando competição e tudo. Sim, e até sim. porque não viaja pra competir, né? É. Exatamente. Dificilmente alguém viaja só pra passear. E os meninos dessas três embaixadas que vão com meninos são muito bons, inclusive. Eu aposto aqui sem medo que é medalha aí esses embaixados que estão indo. Então já é histórico. E aí nós vamos, né? Com esses 3 ônibus. Tá precisando de dinheiro, Rubão? Estamos. Se você estiver assistindo, quiser ajudar financeiramente o nosso DCE, e eu falo isso por muita experiência própria, amigo. Você fica contando os centavos ali pra poder dar certo. Não é papo de aquela cachorro vira-lata, né? Aquela coisa assim meio, estamos aqui passando dificuldade. Mas cada real faz diferença, né? Faz. Com certeza. Muitas pessoas ajudaram o nosso acampamento, Benção né? demais. Queria fazer destaque a 2 pessoas que sempre ajudam, né? Que é o Roger e o Danilo. Eles são conselheiros nossos da organização. Não atuam mais como conselheiros na ponta, né? Participando assim dos eventos. Mas eles sempre estão colaborando financeiramente quando são solicitados, né? E aí, claro, a gente tem um grupo grande, né? De pessoas que ajudam. Mas esses 2 que realmente são mais próximos, que inclusive ajudaram na caravana de Crateús para vir para o nosso acampamento, né? A prefeitura ajudou com uma parte e eles completaram e realmente, assim... Um total de 0 surpresa, né, pra nós. De 0 surpresa, zero Benção demais, são E assim, a incríveis. gente realmente precisa de pessoas. Pro acampamento,
nós tivemos a iniciativa de rifar uma televisão. Então, muitas embaixadas, assim, praticamente uns 70% das embaixadas conseguiram recurso através da rifa, né, de pessoas que compraram o ponto e o valor foi totalmente revestido para o acampamento. E aí a gente tá nessa mesma pegada para o ERE, né? Estamos rifando um air fry, mas se houver alguém que deseja colaborar de forma livre, voluntária, né, será muito bem-vindo, porque tem meninos que realmente hoje não tem condição de ir, mas estão correndo atrás, através de padrinhos, venda de rifa, eu mesmo já comprei um bocado de rifa por aí. Acredito. Já investi uma boa parte de recursos para poder ajudar os meninos lá da igreja, que estão obviamente muito empolgados, eu acredito que é a realidade de todo mundo. Porque assim, as embaixadas elas sempre vão, mas os meninos mudam, né? Sim. Então muitos meninos vão pela primeira vez, é uma viagem que os pais ficam malucos de saber que o filho vai viajar, de onde, sem saber, sem alguém da família, né? Então assim, a viagem sempre tem esse peso, né? Sim, e vai ser marcante para os meninos, né? Uma viagem sempre é marcante. A imensa maioria nunca saiu nem do estado. Tem alguns meninos que nunca saíram nem da sua cidade, né? Então, assim, vai ser muito marcante. Tem menino que nunca dormiu fora, Roberto. Dormiu fora agora no acampamento. É verdade, tem. Primeira viagem, né? Interestadual. Então, isso marca. A organização também né? marca nesse sentido, né? De realmente ser desbravador nessa questão de ser a primeira vez, como é que vai ser a expectativa, os meninos estão em expectativa muito grande, né? Onde é que vai ser lá? Qual vai ser o sítio, assim, já tem um lugar? É um colégio do estado. Um colégio muito grande. A gente ficou no acampamento da outra vez, Foi, né? em 2010 no acampamento. Lugar mas assim, hoje eu acho que é totalmente inviável. Por causa do tamanho. A gente vai levar, né, como foi falado, 3 ônibus, aproximadamente 140 pessoas, só de embaixadores são 84 meninos. Que talvez, dependendo de alguma mudança ali em alguma competição, a gente chegue perto de 90. Então são 90 embaixadores do rei que vão representar o DCE Unidos no ERE Nordeste. Será que eu vou, hein? Pois é, sua cadeira está guardada lá. Fala de evento assim, eu já fico... Nós ainda temos vagas, para deixar tem vaga, aqui né? Boa lembrança. Poucas vagas, mas ainda temos. Se você quiser ir... Antes da gente falar da preparação, para a gente ir para a reta final também, tem uma camisa que ela tá espetacular, né? Assim, por todos os detalhes eu queria que vocês falassem sobre ela. Porque a primeira vez que eu vi eu já gostei do modelo, né? Um modelo mais clean, mais simples, né? O Unidos do Ceará na frente com o escudo, né? Mas depois que eu vi os detalhes, eu acho que ela vai ter um valor simbólico, inclusive por conta dos 20 anos, né? Exatamente. A camisa... Todas as camisas que a gente faz, né, quando eu digo a gente, as pessoas, sim, né, dedicadas ao design, eles sempre trazem ideias referente ao evento, à nossa identidade. Então essa camisa ela é muito especial justamente porque ela traz isso, a questão dos 20 anos, né, que é importante. E o que mais a gente pode dar? E o nome de todas as embaixadas. Esse para mim foi o nosso maior detalhe. Assim, eu vi que tinha as listinhas, aí eu fiz assim, ó. Eu aproximei. Aí quando eu aproximei que eu vi, eu falei, cara, foi na hora que eu já peguei o celular, cara, pode esquecer, fantástico. Eu quero, só por esse detalhe aí, eu quero... E eu vi os embaixadores, ó, cadê o nome da minha embaixada? Lá nossa embaixada tá aqui, ó, a embaixada tal. Bem, é um detalhe assim, absurdo. Do lado esquerdo tem o emblema dos 20 anos. Do lado direito, a mesma coisa aqui, né? O escudo do evento, né? Isso. É isso? Da Cibuc. Acho que é da Cibuc, né? No caso do evento é nas costas. Nas costas, pronto, é isso mesmo. Bandeira do Ceará e o nome do evento nas costas. Bandeira do Ceará e embaixo o evento, que é Sexto ERE Nordeste, a proposta Salvador, justamente, né? Essa camisa tem todas as embaixadas, não só as que vão pro ERE, são todas as embaixadas hoje ativas do DCE, né? Que são... aproximadamente 40 embaixadas. Isso é muito espetacular. Muito espetacular. Um número absurdo. Pra quem conhece. Talvez por DCE carioca, Fluminense que tá ouvindo esse podcast aqui, talvez pernambucano. DCE pernambucano tem inúmeras embaixadas espalhadas. Pra nossa história, pra nossa trajetória, chegar a esse número é um número incrível. E é proporcional à quantidade de igrejas, né? Não, claro. Tem aproximadamente 100, pelo menos a metade. A gente é de um estado mais pobre, né? Sim, essa é que é a grande verdade. E de igrejas mais simples. A gente tem uma divisão nas convenções. Isso. Né? Então, o DCE cearense, eu não tenho esse número, quantas igrejas, assim, quantas embaixadas, não tem. A gente não tem, né? Mas se a gente fosse falar com o Misael, vamos supor que seja 40, 50, vamos botar 50. A gente tem 90 embaixadas no estado. Isso. Ainda assim, em relação ao Fluminense, só o Fluminense, que é do interior do Rio,
chega nem perto. Aí é Belfort Roxo. Vai ser 90 embaixada. Mas pra nós realmente é um número espetacular. Falando da camisa, R$35. Isso. Valor... Facinho. R$35. Com a camisa tá tão bonita, esse valor então assim realmente é bem Tu já trouxe a minha? Não, ainda tá em produção as camisas. Eu paguei a minha já. Não paguei não. Tem que pagar, viu? Vou pagar agora. Tem que pagar. Fazer o Pix agora. Posso fazer o Pix ao vivo? Agora ao vivo. Fazer o Pix agora. Manda aí pro nosso tesoureiro que você vai receber sua camisa. Qual é o... Pix é o e-mail, dceunidoceara2@gmail.com. Não, vamos fazer agora, aqui pra todo mundo ver. R$35. Isso. Inclusive, quem compra eu vou ter camisa... Não, R$35. DCE Unidos do Ceará 2. Ceará 2. Número 2@gmail.com. Aí você compra lá algumas 4 camisas aí, né? Por enquanto, vamos ao vivo, vamos comprar só um, né? Por enquanto. A minha esposa também deve estar assistindo, né? A nossa camisa, aqueles que compram ela no valor de R$35, está também ajudando o DCE Unidos, né, na nossa viagem. Os custos da viagem, que são altos. Entrou no chat especial, mas não tem... Tô brincando, tá aqui, ó. Onde é que eu posso mostrar pra cá? Vocês têm informação sigilosa aqui. Mas tem não. R$35 tá pago. Beleza? 35. Aqui, ó. Tudo bem. Tá pago, né? Tá pago. Agora, isso aqui é até bom pra eu não... Manda pra mim o comprovante. Beleza, tá, vou mandar agora, meu patrão forte. Da minha hora dessa recebendo o... O Damião, só fazer um destaque também, assim, a gente precisa dar de César o que é de César. Claro que o nosso time de conselheiros é fantástico, nossa diretoria é fantástica, mas eu preciso fazer o destaque... Eu gosto de brincar com ele que a nossa melhor contratação do DCE Unidos foi o Damião, viu? Damião espetacular. Ele é o nosso tesoureiro e assim, zero preocupação quanto à parte financeira, né? Ele presta um relatório. Organizado demais. Muito organizado, muito acessível. Ele tem trabalhador, outras funções. Né? O Damião é muito trabalhador. Muito. Então a gente faz esse destaque aí ao nosso irmão que soma conosco e tá à frente aí da nossa tesouraria. Bom, o comprovante tá no seu... WhatsApp, certo? Tá certo, meu irmão. Tá fechadíssimo. Vamos falar do evento, né? Sim. Nós vamos levar uma grande quantidade, 90 pessoas e tudo mais, pra gente ir pra reta final. Onde é que a gente vai brigar nas cabeças esse ano de novo? É uma promessa que vocês podem assumir aqui. Com todo respeito, né? Assim, eu sempre digo, a gente não promete títulos. Sim. A gente promete brigar sempre o melhor possível, né? Até explicar, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila naquilo que eu falo, né? Mas às vezes é mal interpretado. Então a gente participou lá do SAL, que é o Seminário Avançado de Líderes, que são todos os conselheiros do Nordeste. Foi em Paripueira, em Alagoas. Isso, né? Agora no mês. Foi para Sergipe, Aracaju. Um pouco antes de Aracaju, região né? metropolitana. Participando praticamente de todos os SALs, todos seminários, né? Sim, dos SALs todos, participando todos. E aí, na prestação do relatório, eu usei uma palavra talvez infeliz, mas até aproveitar esse momento para explicar o contexto. Eu disse, meus irmãos, nós vamos invadir Salvador. Né? E aí esse termo de invadir, né, aquela coisa da pessoa que não é bem-vinda e tal, né? Mas eu usei no sentido que nós vamos com muita gente, nós vamos com quase 150 pessoas. Inclusive nós temos um legado da convenção, que foi em Fortaleza, as bandeiras, né, aquela alegoria. Então, o invadir é no sentido de entrar na cidade e festejar e celebrar, né, o evento, em colaborar com o evento, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, sim, nós vamos realmente, né, com a proposta de ganhar o ERE Nordeste. Brigar na cabeça. Brigar, né? Realmente nas cabeças, né? Assim, eu entendo, e aí, sem demagogia, pelo histórico, nós somos o DCE favorito. Os outros DCEs de fato já vão realmente pensando realmente em tirar esse título do DCE Unidos, né? E como coordenador, eu tenho muita tranquilidade de dizer que nós vamos para ganhar. Eu não vou dizer que nós vamos ganhar, né? Mas sim, nós vamos realmente bem preparados, né? Que realmente seja uma competição realmente muito legal, muito abençoada, que ao final de cada partida, de cada confronto, os meninos, independente se ganhar ou perder, mas a gente venha valer as 4 regras dos esportes, né? Abraçar, apertar a mão do nosso adversário, até porque nós somos irmãos em Cristo, somos embaixadores do Rei, né? Mas a gente realmente está bem otimista na vitória. Eu tenho esse aprendizado, e a embaixada me ajudou muito ao longo da minha trajetória.
de saber que a gente vai ganhar, vai perder. O Wallace, por exemplo, perdeu agora o último acampamento, mas termina, vai lá, levanta a cabeça, chateado, triste com alguma coisa, mas fizemos o nosso melhor e tudo mais. Então acho que assim, é um aprendizado que os meninos também precisam aprender. Sim. E, enfim, mas é isso, né? Também tem que entender o que é que a gente vai fazer e eu acho que o trabalho é esse, né? E é natural a gente tá se colocando como possível campeão, né? Assim, porque fomos os últimos campeões dos últimos hereses. Então, assim, é natural. Mas, assim, tem outros DCS também com um trabalho muito bom e que vão fazer frente também. Um dia vai acontecer, Um dia vai acontecer. É fato também. Mas o que a gente pode, com certeza, cravar é que a gente está trabalhando muito forte com os meninos. Teve um acampamento aí, temos uma caravana muito boa. A bíblica nós estamos muito forte. E vamos ver se os resultados do que os meninos estão fazendo. Estão trabalhando, vai se concretizar. Eu imagino que sim, né? Também. Imagino que sim. Vamos aguardar aí. Só o tempo vai dizer, né? Assim, o combustível para quem não ganhou é querer desbancar, é querer bater. Assim, eu sempre comparo a nossa gana de tentar vencer uma competição nacional exatamente nesse aspecto. O Fluminense entra em todo evento como grande favorito nacional, né? E é inegável. E acho que é importante a gente ter a noção da nossa responsabilidade, do que a gente já construiu, mas com os dois pezinhos no chão, sabendo que cada Bíblia aberta, cada questão certa, ela faz diferença e acho que os meninos precisam entender isso. E tem muita pressão aqui, viu? Se voltou sem medalha, a gente já... Não, tô brincando. Não tem isso, né? E no coordenador? Que aí, caso a gente não ganhe, o primeiro coordenador... não ganhar o Heré. Não, mas relaxa, pô. Vai acontecer com alguém. Eu saí logo antes de perder. Ele tá com medo de acontecer com ele. Pois é, vamos torcer que não seja agora, viu, irmão? Não vai acontecer. Sim. Enfim, é um clima. A gente, só para terminar mesmo, né? O cearense ele brinca muito, né? Às vezes a brincadeira ela pode extrapolar um pouquinho ali ou não a situação mesmo real, mas esse é o nosso jeito. A gente brinca quando ganha, brinca quando perde, brinca com os outros, mas brinca com a gente mesmo. Às vezes a gente perde alguma coisa e tá lá rindo das nossas próprias mazelas. Sim. Eu lembro de cada derrota marcante. Eu lembro do 4-0 lá do futebol de campo na final de João Pessoa. A gente tomou um vareio para Alagoas. Verdade. Os caras passaram 20 minutos brincando da gente lá, brincando com a gente. O próprio futsal do Chimeré que a gente não ganhou. Futsal em João Pessoa a gente também não ganhou. Futsal na Unié, que a gente acabou ganhando, acho que 1 ou 2, eu não lembro se foi. Mas a gente chegou no Rio lá e o Juvenil perdeu na primeira fase. Então, assim, a gente perde, a gente sabe como é perder também. E cada derrota dessa é um aprendizado, mas vamos contar as bênçãos, né? No final. Quem sabe a gente não esteja no outro podcast aqui contando o que a gente fez lá em Salvador. Com certeza. Boa viagem pra vocês, viu? Juntos, estaremos juntos. Se Deus permitir, nós estaremos lá. Mas legal. Nosso primeiro podcast, eu acho que ficou bem entregue, né? Sim, de acordo. Valeu, Robão. Obrigado aí por ter topado essa ideia maluca. Amém. Glória a Deus, né? A gente tá muito feliz. E vista a camisa, né? Dos embaixadores do Rei, do DCE Unidos do Ceará, né? Se você faz parte do nosso DCE ou não. Mas é uma organização que me alcançou, né? Alcançou a cada um aqui. E o nosso recado é que você realmente possa se dedicar, né? Você embaixador que está assistindo a gente, se dedica à sua embaixada, né? Não falte às reuniões, porque eu tenho certeza que quando você se tornar um homem, né? Esse período participando da organização vai ter sido muito importante para a sua trajetória, para o seu caráter como um homem. E, em nome de Jesus, um homem segundo a vontade de Deus. Amém. Amém. Barão, um abraço, viu? É isso, valeu, obrigado aí. Primeiro podcast, né? Matando a pau aí, invocado, nós se garantimos. Vamos pra cima, né? Arretado. Segue aí as redes sociais DCE Unidos do Ceará. Clica aqui nesse vídeo aqui, um botão de joinha, se inscreve e é benção, estaremos juntos nos próximos aí. Deus quiser, tô ansioso pro próximo, viu já? Isso aí. Vamos pra cima. E é isso, galera, a gente volta na próxima oportunidade, como o Alberto já falou, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua mensagem aí, você que é do nosso DCE, você que não é, deixa tua provocação, usa aí os comentários para poder também já deixar tua mensagem também, é sempre importante pra gente. Beleza? Até a próxima.